Depois eu vejo aqui se eu compartilho isso aqui, né, nessa aula de hoje com vocês lá no YouTube, tá? Acho que eu vou compartilhar sim. Para quem não puder, né, assistir agora. E aí, vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui dessa disciplina de programação web, certo? Assim, essa disciplina aqui, nessa disciplina a gente aprende a fazer sistemas web, tá? E não fazer sites, não fazer páginas, a gente faz sistemas e aplicações. Nesse curso em específico, a gente vai aprender a fazer sistemas, e aí depois, assim, em PW2, né, eu também dou uma disciplina optativa chamada Programação para Web 2, aí eu ensino, sim, fazer, né, aplicações, né? Que a gente vai aprender a fazer sistemas. Depois eu mostro um pouquinho da diferença entre essas duas coisas aí, tá? O sistema que eu estou falando, por exemplo, é um CodeBench da vida, né? O CodeBench atual, né? Então, vamos lá, assim, eu vou começar aqui com a introdução, aqui, na introdução mesmo, né? O histórico da web, ali dos primórdios, falar rapidamente aqui, né? Só esse slide aqui, só para introduzir aqui. A maioria de vocês já conhecem Tim Berners-Lee, que é essa figura aí, né, da imagem. Ele foi o cara que criou, né, assim, a primeira linguagem HTML, o primeiro servidor web, tá? Então, se atribui a esse cara aí, esse camarada, a criação da web, lá pelo ano de 89, 90, 91, enquanto ele trabalhava lá na Organização Europeia para Pesquisa Nuclear, tá? Na Suíça. Ele criou ali a ideia de links, né? Assim, por mais que já existiam a ideia de, por exemplo, você gerar um conteúdo textual a partir de uma codificação tal como HTML, mas essa ideia de você linkar documentos, né, colocar documentos linkados através dos links que a gente conhece hoje, foi ideia desse camarada aí, do Tim Berners-Lee, tá? E aí, de lá para cá, né, a internet, né, cresceu de uma forma absurda, né? Hoje, 65% da população mundial possui internet, seja de celulares, seja de computadores, de tablets, etc. Mas a gente está falando aí de cerca de 5,1 bilhões de usuários, tá? Acessando a internet. Isso aqui é uma estatística do ano passado. Esse site aqui ele só atualiza assim, uma vez por ano, tá? Então, eu acessei isso aqui lá hoje, estava essa informação de 2021. Mas uma coisa interessante aqui no próximo slide, esse slide aqui era o conteúdo, né? Assim, eu dou essa disciplina desde 2012. E nessa edição de 2012, eu apresentei esse gráfico aqui para os alunos. Pessoal, de vez em quando eu vou ter que acessar aqui para autorizar o pessoal a entrar aqui na aula, tá? Então, assim, em 2012, 30% da população mundial tinha acesso à internet. A gente está falando de 2 bilhões de usuários. Tá? Então, assim, em 10 anos, né, assim, hoje a gente está em 2022, de 10 anos, né, saiu, né, a gente estava 30% da população usando a internet, hoje tem 65%, e a gente saiu de 2 bilhões de usuários, e atualmente são 6,5 bilhões de usuários. Então, a internet assim, tem crescido de uma forma, né, absurda mesmo, isso é super interessante da gente perceber. E só aumenta, né, a importância desse curso que vocês estão iniciando agora, né? Assim, só aumenta a importância de se aprender a desenvolver aplicativos que rodem, né, dentro dessa plataforma web aqui, tá? Até então, no curso, vocês aprenderam a desenvolver aplicações que rodam no desktop, né, rodam diretamente no sistema operacional, né, roda aqui no Ubuntu, no Linux, no Mac, no Windows, e aqui a gente vai ver aplicações que rodam diretamente no browser, né? Vão rodar diretamente no browser. Claro que assim, a aplicação web, ela geralmente ela funciona num esquema cliente-servidor, né? Então, assim, a gente tem a parte do cliente que roda no browser, a gente tem a parte do back-end que roda no servidor, tá? E, assim, mas a gente pode dizer, né, que basicamente são aplicações que usuários, pelo menos, vão acessar, né, acessar através aqui do browser, certo? Tá? Então, assim, vê que a gente está trabalhando aqui com uma coisa completamente diferente daquela que vocês tinham trabalhando até então, né? Vocês ouviam lá, fazendo um aplicativo Python, vocês rodavam uma aplicação diretamente no sistema operacional. Aqui a gente vai rodar a coisa no browser, claro que com a ajuda também de um servidor, de um back-end, né, muitas vezes, né? Tá? Vamos falar rapidamente aqui dos objetivos da disciplina.
Pessoal, rapidinho, deixa eu só, né, ver aqui. A minha aluna de doutorado está falando aqui comigo, rapidinho. Tá. Os objetivos da disciplina são esses aqui, né? Isso está lá na ementa do curso, nosso plano de curso. A ideia é possibilitar que o aluno ele tenha contato com tecnologias de desenvolvimento de software com base na web, né? Explorando as características dessas tecnologias, entendendo o seu funcionamento e aplicação. Então, olha só, uma ideia aqui dessa disciplina é que ela é basicamente prática, tá, pessoal? Aqui a gente não vai trabalhar muito com conceitos, com teorias. Eu não sou um pesquisador da área web, né? Eu sou, na realidade, um programador, né? Assim, por exemplo, eu fiz o Codebench, faço alguns sistemas. Eu tenho uma ampla experiência assim na programação, né, de aplicações web. Eu não sou pesquisador da área, né? Então, assim, a minha experiência que eu consigo para vocês, passar para vocês é prática mesmo. E a ideia da disciplina é ser uma disciplina de programação, tá? Aqui a gente vai realmente explorar tecnologias de desenvolvimento de software para a web, tá? Rapaz, está todo mundo querendo falar comigo aqui agora. Eu acho que eu tenho algum WhatsApp aberto aqui no meu computador, está toda hora pitando aqui para mim. Mas tudo bem, deixa eu apitando aí. Outro objetivo é compreender os fundamentos e metodologias envolvidas no desenvolvimento de aplicações para a web, né? Então, assim, claro, tem a parte prática, mas a gente vai falar também daquilo que fundamenta a prática, daquilo que fundamenta a parte de programação, certo? Vamos apresentar as principais tecnologias atuais para o desenvolvimento de aplicações para a web, né? Assim, esse objetivo aqui é até um pouquinho complicado, né? Porque, na verdade, a gente tem trocentas tecnologias, a gente tem várias opções, por exemplo, a gente trabalhar dentro do back-end. Dentro do back-end, a gente pode desenvolver uma aplicação Python, C, C++, e aí JavaScript, PHP. Então, a ideia é que a gente sempre escolhe um conjunto de tecnologias e expõe essas tecnologias aqui dentro do curso, mas a gente sempre segue a regra, né? A gente sempre vai trabalhar com as tecnologias mais atuais. A gente vai sempre trabalhar com aquilo que é mais utilizado pelo mercado, quero dizer, tá? Por exemplo, até 2017, mais ou menos, a gente trabalhava com a linguagem PHP, e aí depois a gente mudou para Node, justamente porque o Node passou a ser muito mais utilizado, né? Quer dizer, assim, está muito mais em voga do que o PHP, né? O Node, né? O Node, ele é, assim, uma engine JavaScript que roda no computador, né? Diretamente no desktop, a gente vai falar bastante sobre isso aqui daqui a pouco, mas a gente vai trabalhar com Node aqui no nosso curso, tá? E vamos verificar na prática o desenvolvimento de aplicações para a web com base nas metodologias e técnicas apresentadas, tá? Então, pessoal, basicamente, assim, a disciplina ela é prática, tá? É uma disciplina de programação, então o que a gente vai fazer aqui vai ser programar, tá? Aprender a programar coisas aqui para a web, tá? Beleza? Essa aqui é a ementa da disciplina. Nós vamos aqui começar com uma introdução, que é essa aula de hoje. Depois a gente vai começar a falar ali de HTML5, CSS e JavaScript. São as três linguagens que rodam dentro do browser, certo? Então, o browser, ele conhece só essas três tipos de linguagens aí para ele poder renderizar uma aplicação web. Né? O browser não conhece, né, a priori, pelo menos, outras coisas, né? Então, a gente vai começar o curso falando sobre programação no browser, né? Como é que a gente faz para criar alguma coisa ali no browser. E depois, como eu falei, né? A programação web é uma programação que usa uma abordagem de cliente-servidor. Então, depois que a gente aprender as coisas do lado do cliente, aquilo que roda no browser, a gente vai aprender a programar também do lado do servidor. E aí, no caso, a gente vai trabalhar com Node.js, tá? Conforme eu já falei. Vamos trabalhar com o Framework Express, tá? É o framework de longe mais utilizado assim no mundo Node, tá? De longe mesmo. E vamos trabalhar, né, com padrão de desenvolvimento MVC. MVC é Model View Controller. É uma forma específica de como se organizar o código de uma aplicação. Vamos falar bastante sobre isso aí depois. Vamos trabalhar o ORM, o mapeamento objeto relacional, utilizando o banco de dados MySQL, tá? O banco de dados relacional, a gente vai trabalhar aqui.
A gente não vai trabalhar com Mongo, nem nada, né, assim, vamos trabalhar com objeto relacional mesmo, tá? Aliás, relacional. E, por fim, vamos ver cookies sessões para a gente ver ali como é que a gente cria login de usuário, né, autentifica o usuário, vamos falar de senhas e tudo mais, né? Essa vai ser a parte final aqui do curso, tá? Dúvidas até aqui, pessoal? Deixa eu ver aqui a mensagem aqui. Tá. Beleza, beleza, nenhuma dúvida, né? Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem ligar o microfone aí, tá? Podem interagir comigo, tá? Podem escrever mensagem que vocês acharem melhor, tá bom? Sobre a avaliação, pessoal. Não é uma pergunta, questão da avaliação. É isso que eu vou falar agora. Existe, só para ter uma ideia, a gente vai fazer algum projeto, alguma coisa assim, prático mesmo? Vamos. Assim, toda turma, eu peço um jogo, tá? Um jogo que roda no browser. Esse é o primeiro trabalho prático. E aí, depois que vocês implementam um jogo, né? Assim, já sempre peço um jogo diferente, vão ver, eu ainda não defini qual vai ser o jogo que vocês vão implementar nesse semestre, tá? Mas eu costumo pedir um jogo simples, porque não dá para programar sei lá, um jogo, né, ultra complexo dentro de 3 meses, né? Eu não peço uma coisa que vai sobrecarregar demais vocês. E, assim, sempre que eu peço, assim, nas aulas, eu também costumo programar com vocês aqui uma parte do jogo. Eu programo uma parte do jogo e depois vocês vão continuar aquilo que eu fiz aqui junto com vocês. Eu vou programar a parte do jogo, eu vou compartilhar meu código com vocês no GitHub, aí depois vocês vão basicamente continuar ali, né? E eu vou, né, deixar para vocês só aquilo que realmente cabe no semestre, que eu não quero sobrecarregar tanto vocês, né? E aí, depois do jogo, né, o jogo ele vai rodar só no browser, né, usando JavaScript, CSS, HTML. E aí, depois, vocês vão fazer um sistema onde as pessoas vão poder acessar o sistema para poder jogar o jogo. E aí, nesse caso, vai exigir um pouquinho de programação lá do servidor, né? Por exemplo, nessa aplicação, nesse sistema, vai ter lá o ranking dos usuários que mais pontuaram no jogo, tá? Vai ter alguma coisa assim. Na verdade, sempre tem alguma coisa assim. Esse é o trabalho prático aqui da disciplina, tá? Fora isso, nos slides eu também tenho ali exercícios práticos, né, para cada aula, né, para cada módulo, HTML, CSS e tudo mais. A gente tem uma parte de exercícios que vocês vão fazer e vocês vão compartilhar isso comigo no GitHub, né? Eu, na próxima aula, vou dar orientações sobre isso, mas eu vou pedir para cada um de vocês criar um repositório privado do GitHub para essa disciplina e vocês vão criar ali nesse repositório, né, os códigos que vocês vão desenvolver, tanto para o exercício como para o trabalho também, tá? Então, assim, tudo vai ser pelo GitHub, inclusive a prova que a gente vai fazer, assim, a prova vai ser presencial, tá, pessoal? Isso que ficou acertado lá no ICOMP, a prova vai ser presencial e depois a gente vê aí como é que a gente vai se organizar lá na ocupação do laboratório, né? Tá, mas, assim, até a prova eu vou te passar um PDF e você vai, ao longo da prova ali, resolvendo a prova, e aí jogando o código de solução da prova lá para o GitHub. Depois eu acesso o GitHub e né, corrijo a prova, tá? Basicamente vai ser assim nossas provas, tá? Tá bom? Então é isso, assim, a avaliação vai ser, a priori, 2 provas práticas, isso excluindo a prova final, vai ter prova final também. 2 provas práticas, mais os exercícios e mais esse trabalho prático, tá? Pessoal, eu vou pensar melhor se vai ser 2 provas práticas ou uma prova só, tá? Eu não estou lembrado aqui, eu não estou lembrado se eu peço uma prova ou 2 provas, talvez seja uma só, depois eu lembro aqui direitinho e confirmo com vocês, tá? Porque eu tenho essa preocupação de não sobrecarregar tanto, né? Tá? Então, as avaliações vão ser isso, né? Trabalho, exercícios e mais as provas, tá? As provas, tudo isso aí vai ser individual, tá, pessoal? Assim, eu não gosto de fazer trabalho em grupo, tá? Tudo individual. E é por isso que eu acabo não pedindo um trabalho tão complexo, porque, assim, cada um de vocês vai precisar desenvolver a coisa inteira, tá? Tá bom?
Então, vamos lá. Está aqui, né, a ementa, beleza? Então, vamos falar um pouquinho aqui das tecnologias que a gente vai utilizar, né? Assim, para alguns de vocês, né, algumas dessas coisas que a gente vai ver aqui são básicas, né? Por exemplo, HTML é uma coisa que é muito básica, né? A maioria de vocês já conhece bem aqui o HTML. Mesmo assim, não tem como a gente sair aqui de um curso de programação web sem falar de HTML, mas a ideia aqui é fazer uma apresentação rápida, né? Mesmo porque HTML é uma coisa que é muito simples e a gente precisa se dedicar mais à parte que é mais enrolada do curso, que é o JavaScript, que é o Node, né, o Express e tudo mais. Então, isso aqui eu vou falar rapidamente, tá? Tá aqui um exemplo, né, básico de uma página HTML, né, uma página ali mostrando informações do e-commerce, tá? E a gente vai programar, né, aqui um pouquinho isso aqui, pessoal. Com vocês aqui. O que eu criei, né, de manhã, vou criar pedado em gerente de software aqui, né, com vocês, né? Essa mesma aula aqui eu dei de manhã, né, pessoal? Deixa eu ver aqui, vou dar index.html. E vamos aqui, né, trabalhar, né, nesse cara aqui. Então, assim, aqui esse editor de texto, né, Visual Studio Code, ele já tem uma série de recursos aqui para a gente fazer programação para web, tá, pessoal? Esse editor aqui, ele é realmente muito bom para a gente trabalhar, né, com as coisas, com as linguagens que a gente vai ver ao longo do curso, tá? Node.js, tudo, esse editor aqui, ele é excelente. Mesmo porque ele mesmo é feito em TypeScript, né? Ele é feito utilizando, né, CSS, HTML e JavaScript, porque não se faz só aplicações web com essas linguagens, né? Dá para você fazer várias outras coisas, inclusive aplicativo de celular e também aplicativo desktop, tal como esse editor aqui, certo? Aqui eu vou criar, né, uma div. Assim, o HTML, ele é basicamente formado por tags, né? Tá vendo? Tags aqui, ó. Tags são, né, isso aqui, né? Isso aqui é a tag de abertura, essa aqui é a tag de fechamento, né? Isso aqui, né, forma uma tag. Aqui eu vou criar um texto aleatório, né? Aqui nesse editor, se eu botar Loren aqui, ó, e apertar Enter, opa, ele já cria um parágrafo aleatório aqui, tá vendo? Talvez ele cria um parágrafo diferente, ó. Tá vendo? Um pouquinho diferente, no começo é igual, depois fica diferente aqui. Deixa eu apagar esse troço aqui. Vou tirar só esse cara. Vou atualizar aqui. Certo? E aí vou aqui abrir, né, o browser para a gente ver a página renderizada aqui. Vou botar aqui, ó, file, fpw, s. Aí. Eis aqui a nossa página, né, já, né, carregada aqui, certo? Tá? Então, assim, HTML é isso, basicamente conjunto de tags. A grande maioria de vocês já conhece isso aí. Mas a gente, mesmo assim, no curso aqui, a gente vai ter umas 2 aulas, né, talvez 3, acho que 2 aulas falando aqui dessa linguagem, tá? Falando ali de como inserir um vídeo, inserir um áudio, e dos vários outros elementos, o que são as meta tags, esses caras aqui, né, e várias outras coisas que a gente vai falar nas próximas aulas, tá? Depois do HTML, a gente vai falar sobre CSS. CSS é uma linguagem de estilo que permite a gente especificar qual é a cara da nossa página HTML. Uma página HTML, ela a priori é uma coisa muito crua, né? Assim, com poucos recursos visuais, mas com CSS eu consigo criar uma maquiagem ali para minha página. Com CSS eu vou definir cores, tamanhos, posicionamentos e fontes, várias coisas que vão alterar o estilo, né? A apresentação, layout aqui da minha página, tá? Então, aqui um exemplo, né, de código CSS, a gente vai também fazer isso aqui, né, de forma prática, né? Para eu inserir um código CSS aqui, eu uso essa tag link, tá? E aqui em link eu vou especificar o caminho, né, o path para o meu conteúdo a CSS, né? Aqui eu vou botar, por exemplo, vou criar aqui, por exemplo, o diretório public /styles.css, tá?
Então, aqui, olha, eu vou criar aqui, dar um MKD Public. Entre Public, eu vou criar aqui um arquivo chamado tools, chamado styles.css. Tá? E vou, né, abrir esse cara aqui. Certo? Public CSS Style, ok? E aqui, por exemplo, olha só, o que eu posso dizer? Não, olha só, toda página, aliás, toda toda tag div, a cor dela, né, a cor do texto dela, vai ser vermelho. Aqui eu tenho uns plugins aqui no Visual Studio que mostra aqui a cor, né, diretamente para mim, né, que me facilita algumas coisas. E se a gente for ver aqui a nossa página aqui agora, ele vai mostrar o texto com código vermelho. Né, vai mostrar o texto vermelho. Certo? Então, assim, esse div aqui é uma espécie, é o que a gente chama de seletor. Né? Com esse cara aqui, eu estou dizendo quais são os elementos da minha página que vão sofrer os efeitos desse estilo aqui. Quais são os elementos da minha página que vão ficar vermelhos, o texto, no caso. Então, assim, aqui é um div, olha só. Eu estou dizendo, ó, todo div vai ficar com conteúdo vermelho. Tá? Então, esse aqui é o seletor, tem vários tipos de seletores. Esse aqui que eu estou mostrando para vocês é o seletor chamado seletor de tag, ou seletor de elementos. Tá? Beleza? Lembrando, pessoal, que a ideia é só mostrar a cara do negócio para vocês, depois a gente vai se aprofundar mais nisso aí em aulas posteriores, tá? Então, tá aqui o objetivo do CSS, ó. Assim, o HTML, a priori, ele não é, assim, a página fica crua, né? Não fica muito bonita. A ideia do CSS é colocar ali um perfume, colocar ali como é que fala? Assim, botar ali uma maquiagem, né? Para que, né, o HTML fique bonito, tá? A ideia básica aqui do CSS é essa aí, certo? E aí, pessoal, deixa eu só ver se tem alguma dúvida aqui. Eu preciso aqui levantar, né, o rosto, porque a câmera está na frente, né? Já falei para vocês. O Lucas está perguntando aqui, nos trabalhos pode usar frameworks como Ionic ou biblioteca como React? Lucas, não, tá, Lucas? Aqui vocês vão precisar utilizar, né, a engine de views, que vai ser o handlebar que a gente vai utilizar, tá? Em programação Web 2, né, aqui em programação Web 2, que é uma disciplina optativa, eu ensino React, tá? Eu ensino React, aí sim a gente vai fazer uma aplicação web, um SPA da vida, tá? Mas aqui, a priori, a não ser que você, né, precise fazer, por exemplo, se você quer fazer um sistema para uma demanda pessoal sua, né, uma coisa em React, aí tudo bem, aí a gente conversa, tá? Mas a priori, vai ser Express com Randomar mesmo, tá? Por exemplo, o CodeBench novo, né, assim, o CodeBench antigo era feito em PHP, né, o CodeBench que está lá é feito em PHP, eu estou fazendo o novo utilizando o React, usando o Nest é com S, né, que é um framework para back-end, usando TypeScript, né, eu não uso JavaScript, eu uso TypeScript mesmo, assim, tanto no back como no front. E aí, essa experiência de criação do novo CodeBench, eu passo numa outra disciplina, que é o PW12, que é uma optativa. Quem quiser, né, participar depois, assim, no próximo semestre deve ter, pode se inscrever, tá? O que eu ensino em PW2, por exemplo, em PW2 vou ensinar APIs. Né? Em PW1, essa disciplina agora, eu não vou ensinar APIs, vou ensinar a ser programação usando o MVC convencional, tá? Deixa eu ver aqui, pagar PW2... Você pagou o PW2, o Ian, já? E agora está pagando PW1? Tá bom. Tá, o Gabriel aqui, outra dúvida. Como vai funcionar o esquema de presenças e faltas? Ô, Gabriel, isso aí eu vou pensar direitinho, porque assim, eu estou dependendo dessas respostas de vocês aqui do questionário, né, que eu passei para vocês aqui, antes de definir como é que vai ser essa questão de faltas e presenças, tá? Mas que a gente vai ter essas duas coisas, né? Assim, vai ter aula remota e presencial, quer dizer, toda aula vai ser presencial comigo na UFAM, como eu falei já. E aí, para essas pessoas que estiverem lá comigo, vai ser fácil fazer chamada, eu tenho que ver como é que vai ser aqui também a chamada de forma remota, tá? Isso eu vou pensar direitinho, tá? Ô Luiz, assim,
Eu, em PW2, eu ensino Express, tá? Desenvolvimento de APIs com Express, tá? Com Nest, não. Porque não dá tempo, tá? Assim, de falar do Nest, na verdade, eu mantenho o Express e ali a gente trabalha, né, desenvolvimento de APIs com Express, tá? Mas, assim, com o Express a gente consegue passar todos os fundamentos, né? Assim, o Nest, assim, por mais que tenha muita gente utilizando hoje em dia, mesmo assim, o Express é de longe mais utilizado para uma série de finalidades, né? Então, eu gosto de trabalhar com o Express com vocês aqui, tá? Gosto de trabalhar com vocês aqui aquilo que é mais utilizado mesmo, aquilo que vai poder ser útil para vocês aí no mercado de trabalho, né? Tá? Então, vamos lá, pessoal, falar aqui da linguagem JavaScript. JavaScript é a terceira tecnologia que a gente vai ver aqui que roda no browser, certo? Então, assim, quando a gente fala de programação, né, que a linguagem que a gente utiliza para programar uma interface, tal como a interface web, é JavaScript, tá? Essa linguagem aí, ela é uma tecnologia que roda no lado do cliente. Ela foi criada no lado do cliente no browser, que eu estou falando, né? Assim, também roda no lado do servidor, mas aqui a gente está falando do lado do cliente. Ela foi criada por esse camarada aí chamado Brendan Eich, que é um cara bem conhecido, assim, da comunidade, né, de computação, que ele também foi CTO lá da Netscape durante um tempo. Ele foi que criou, né, a JavaScript durante a sua passagem ali, né, na Netscape. Netscape é uma empresa que depois deu origem ao Mozilla, que deu origem ao Firefox, tá? O Firefox é um resquício aí dessa antiga Netscape que existiu há um bom tempo atrás, né? A Netscape, ela brigava ali com a Microsoft para, né, ver quem desenvolvia o melhor browser, né, o browser que era instalado por um maior número de usuários, tá? É uma empresa assim que fez ela tem uma parte importante na história aqui da web. É uma linguagem script portátil, né, roda em tudo que é dispositivo, né? Mas aqui no caso a gente está interessado, né, na linguagem que roda, né, assim, nas engines que rodam dentro dos browsers, certo? O JavaScript é uma linguagem interpretada de alto nível, tipagem dinâmica, né? Assim, não é uma tipagem fraca, nem uma tipagem forte, é uma tipagem dinâmica. A tipagem dinâmica é tipo assim, quando você cria uma variável, essa variável, o tipo dela é definido pelo conteúdo dela. Então, por exemplo, se o conteúdo da variável é 1, então o tipo da variável é numérico. Mas depois você pode mudar o tipo da variável, né? Digamos assim, o conteúdo dela é 1, aí depois você muda, por exemplo, uma string, digamos, múltiplo tipo conteúdo fã, e aí ela passa a ser uma string. Então, assim, ao longo da execução de um código, né, a tipagem uma variável pode mudar. Primeiro é numérico, depois é string, depois pode ser objeto e por aí vai. Claro que isso que eu estou falando é uma possibilidade da linguagem, mas isso é horrível de se utilizar, né? Não é um recurso que a gente utiliza. Tanto que muitas pessoas que trabalham com JavaScript preferem utilizar um superset de JavaScript chamado TypeScript, onde a tipagem é forte. Você não consegue ali, né, fazer esse malabarismo que eu acabei de falar. Porque isso que eu falei aqui, né, se eu mudar a tipagem, ela é horrível de se utilizar numa aplicação, né, de verdade, né? Porque isso atrapalha completamente, por exemplo, a legibilidade de código, né? Assim, fica horrível, né? Depois você entender o que está acontecendo ali. A JavaScript aceita os paradigmas funcional, orientação e orientados a objetos. A orientação a objetos de JavaScript é um pouquinho diferente daquelas que a gente conhece, tá? De JavaScript, por exemplo, porque a orientação a objetos aqui é baseada em protótipos, tá? Essa diferença, assim, baseada em protótipos, ela era mais importante antes. Porque antes de 2016, não existia classes na linguagem. Tá? Não existia nem a palavra-chave class. Tá? O que você fazia é você criava objetos e esses objetos serviam de protótipos para a criação de outros objetos. Então, você não tinha uma figura de classe. Você tinha objetos, né, e a partir de qual eram criados outros objetos. Tá? Então, assim, é uma orientação a objetos diferentes, mas com o surgimento das classes aqui, né, acabou ficando um pouquinho próximo daquilo que a gente já conhece. Então, assim, por mais que lá no fundo continue sendo baseado em protótipos, mesmo assim, atualmente, a gente consegue trabalhar com orientação a objetos em JavaScript de uma forma bem similar a outras linguagens, tá?
Atualmente, a principal linguagem para programação client-side de browsers, né? Client-side, né? Apesar de que também a gente tem, né, assim, a opção de trabalhar com essa mesma linguagem no lado back-end, né, no lado servidor, tá? Ela possui um nome oficial, né, que chamado ECMAScript, mas depois, assim, nas aulas de JavaScript eu falo um pouquinho da diferença entre ECMAScript e JavaScript, tá? Então, ó, esse aqui está um pouquinho desatualizado, né, pessoal? Devia ter pego aqui já a versão de 2021, mas aqui no survey de Stack Overflow mostra, né, que JavaScript é a linguagem assim, mais utilizada entre os programadores, tá? Mais utilizada. Atualmente, bem mais que Python, olha só, bem mais que Java, tá? Apesar de que assim, tem algumas estatísticas que mostram que Python é mais utilizado, o fato é assim, quando você vai no Stack Overflow e vai no GitHub, né, o GitHub, boa parte dos repositórios ali são JavaScript, né? Assim, é quase o dobro do número de repositórios em Python, por exemplo. Então, assim, JavaScript é muito mais utilizado, é muito utilizado. Eu diria, assim, que é a linguagem mais utilizada hoje em dia, e da importância da gente aprender, né, essa linguagem, da gente ter algum conhecimento aqui dessa linguagem, porque aqui eu não vou aprender a fazer só aplicações web, eu vou também conseguir, com essa linguagem, fazer outras coisas também. Tem bibliotecas para, né, machine learning também, você pode fazer aplicações desktop e tal, como o Visual Studio aqui, né? E várias outras coisas, certo? Aplicações para web, para dispositivos móveis também, e por aí vai. Aqui, estatísticas do GitHub, olha só. Aqui é o JavaScript, é o número de... acho que é o número de repositórios aqui do GitHub, de pull request, aliás, tá? Vê que JavaScript é bastante aqui, bastante utilizado em relação a outras linguagens, então é uma linguagem bastante utilizada aí, né, no mercado, né, pelos profissionais de programação, né? Outra estatística aqui também do JavaScript, mostrando que entre os repositórios ativos, olha só, ele tem muito mais repositórios do que Python, por exemplo, que Java, tá? Então, com certeza, né, o JavaScript é uma linguagem bem importante da gente aprender. Então, pessoal, eu vou aqui, olha só, vou fazer igual eu fiz nas aulas anteriores, nessa, assim, esse curso eu já dei, né, estou dando desde 2012, então essa vai ser a 11ª vez que eu estou dando esse curso, né? Aqui eu vou fazer uma coisa que eu costumo fazer nas aulas, é programar um código de JavaScript aqui bem simplesinho, para vocês começarem a ver a cara do negócio e vocês perceberem também, né, que JavaScript é uma linguagem que é diferente e que, por isso, né, é necessário você ter alguma atenção para ela. É um erro você achar que, por conhecer C, por conhecer Java, você já conhece JavaScript. Por ter uma sintaxe semelhante com C, então já sei programar em JavaScript. Não é, tá, pessoal? JavaScript tem uma série de peculiaridades e é por isso que é importante a gente conhecer bem a linguagem, tá? Então, vamos colocar aqui, né, incorporar aqui um código de JavaScript, vou botar aqui public também. script.js. Esse comando public aqui, ele cria um arquivo vazio, tá? É isso que ele faz. Eu podia criar por aqui também, mas eu tenho esse hábito de criar por aqui. Eu vou fechar aqui agora. Tá aqui ele, ó, criado aqui já. E vamos começar a programar uma coisinha simples aqui, tá? Antes de mais nada, eu vou aqui, deixa eu só ver se tem pergunta aqui, pessoal, rapidinho. Tem não, né? Tudo bem. Quando eu estiver por aqui, não estou vendo as mensagens, vocês podem ligar o microfone aí e falar, tá, pessoal? Fiquem à vontade, tá? Vou criar aqui um botão. Vou botar assim, clique aqui. A minha página vai passar assim, olha. Tá? Eu vou criar aqui uma margem entre o div e o botão, só para ficar mais separado aqui. Então, posso colocar aqui no CSS, né? CSS a gente também define espaçamentos, né? Depois eu posso botar uma margem aqui, margem.bottom, e aqui botar, por exemplo, 10 pixels,
E aí meu div, ele vai passar a ter uma margem aqui de baixo, olha. E aí o botão vai um pouquinho para baixo, tá vendo? Tá? Então, beleza? Aí vamos lá, pessoal, vamos programar esse cara aqui. Vamos ver o que a gente arruma aqui. Olha só. A minha forma de criar uma função é essa aqui, certo? Então, eu posso botar aqui, por exemplo, console.log, né? Esse console aqui, ele serve apenas para ele imprimir alguma coisa no console aqui do browser, né? Esse aqui é o console, certo? Vai imprimir alguma coisa aqui. Para eu chamar essa função, tem que fazer isso aqui, né, pessoal? Né? Tá aqui a definição da função, tá aqui a chamada à função. Então, assim, como eu estou criando a função e já chamando ela, quando a minha página for executada, ele já vai escrever aqui no console o oi. Tá? O oi é exatamente isso que eu estou colocando aqui. Tá? Console.log, ele vai imprimir no console a mensagem interna aqui. Certo? E assim, pessoal, geralmente, código aqui JavaScript, a gente costuma programar ele, né, código, dentro de funções. Por quê? Porque criar variáveis globais aqui na linguagem é uma ideia muito ruim. Por exemplo, se eu botar aqui, por exemplo, const, por exemplo, eu estou criando uma constante aqui, né? É uma variável que não vai poder ser mudada depois. Vamos botar, por exemplo, nome é igual ao fan. Certo? É isso aqui. Isso aqui, como não está dentro de uma função, é uma variável global, certo? Em JavaScript é uma péssima ideia criar variáveis globais, por quê? Porque, assim, aqui eu posso ter um script, aqui eu posso ter outro, aqui eu posso ter outro, aqui eu posso ter outro, né? Botar, por exemplo, 1, 2 e 3 aqui e tudo mais. E aí, as variáveis globais que eu defini aqui vão competir com as variáveis globais que estão aqui. Então, aqui, se tiver dentro desse cara aqui uma variável global chamada nome, já vai dar conflito. Porque aqui já tem uma variável global chamada nome. Então, a gente não trabalha com código com variáveis globais aqui. Todo o nosso código a gente cria dentro de variáveis de funções, porque dentro das funções de variáveis são locais, certo? Então, assim, o que é a ideia aqui, pessoal? Vocês veem aqui, olha, aqui, o que chama a função é esse cara aqui, olha. Né? O que chama a função é esse cara aqui. Né? De forma que eu posso fazer isso aqui, olha só, botar isso aqui entre parênteses e botar isso aqui, olha só. Isso aqui. Veja o seguinte, aqui eu estou definindo a função e aqui eu já estou chamando a função. Tá? E que a minha ideia aqui é tentar mostrar para vocês, provar para vocês que existe um troço que é diferente. Então, já quero mostrar a diferença aqui para vocês, né? Que é importante a gente estudar a linguagem, né? Deixa eu só apagar esse troço aqui, porque isso aqui não existe. Tá? Então, e essa função aqui, ela não precisa ter nome no caso. Tá? Aqui eu defini a função, ela não precisa ter nome por quê? Porque eu não vou chamar ela, já estou chamando ela imediatamente aqui. E fazendo isso, eu posso criar variáveis aqui, por exemplo, const aqui no caso, nome. Eu chamo de variável, mas isso aqui na verdade é uma constante, né? É porque const, a gente costuma utilizar muito const aqui na linguagem, tá? Por convenção, no caso. Tá? Então, assim, esse cara aqui, nome, já é local, tá? E olha só, eu vou apagar esse cara aqui. O fato é, aqui eu defini a função, eu já estou chamando ela logo em seguida. Por causa disso, o meu código vai continuar imprimindo oi aqui, tá vendo? Tá vendo como a função ela é chamada imediatamente? Isso aqui é o que a gente chama de funções de chamada imediata. Né? A função ela é chamada imediatamente após a definição dela, tá? Então, assim, todo o nosso arquivo JavaScript vai ter isso aqui para a gente criar, né, as variáveis de forma local, tá? Beleza? O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar aqui um botão. Assim, olha, eu vou criar aqui uma variável botão. E olha só, aqui dentro do botão, eu vou colocar aqui um ID é igual a botão. E eu vou usar esse ID para referenciar esse botão dentro do meu código JavaScript. Tá? Então, eu vou acessar aqui um recurso da linguagem, que eu vou botar, por exemplo, document.getElementById. E esse cara aqui vai
retornar para mim uma referência ao elemento da página cujo ID é igual a botão, tá? Então, a partir disso, esse botão aqui passa a ser uma referência àquele elemento da página, certo? E aí, como é uma referência ao botão, eu posso programar, né, por exemplo, o que vai acontecer com o botão. Eu posso programar o que eu quiser nesse botão aqui, certo? Então, é isso que eu vou fazer aqui. Olha só, eu vou definir aqui botão.onClick. Ver que aqui, esse cara aqui, ele é um objeto, né? O botão é um objeto, e como o objeto ele tem métodos, ele tem propriedades, tá? Um dos métodos é onClick. E eu vou atribuir a esse método aqui uma função que vai definir o que vai acontecer quando o cara clicar no botão. Vamos botar aqui, por exemplo, o console.log botão clicado. Certo? Então, botão.onClick vai chamar aqui o console, vai imprimir sendo console. Então, né, se eu clicar no botão, ó, vai imprimir ali botão clicado. Beleza, pessoal? Tá? Então, assim, na verdade, aqui pessoas falam que não, na verdade, assim, JavaScript ele não tem métodos. Os objetos não têm métodos. Os objetos só têm propriedades e algumas dessas propriedades eles recebem como valor uma função. É isso que eu estou fazendo aqui, né? Estou atribuindo a essa propriedade valor de uma função. Tá? Então, é uma coisa que é, né, característico da linguagem aqui, né? O que eu vou fazer aqui, pessoal? Olha só. Esse console aqui, eu vou fazer o seguinte. Quando o cara clicar no botão, eu vou mudar, né, a cor de fundo aqui da minha página para, por exemplo, azul. Certo? Assim, dentro do CSS, a gente tem aqui, né, uma propriedade chamada background color, onde ali a gente define a cor, né, a cor do elemento. Eu vou pegar fazer o seguinte, ó, eu vou pegar esse cara aqui, vou botar aqui, por exemplo, body. Body aqui, body, o que é o body aqui? Body é esse elemento aqui da página, né? Tá? O body, ele é o corpo da página, certo? Então, a partir desse momento, né, a minha página vai ficar desse jeito aqui, tá vendo? Com background, né, igual a Aquamarine, né, o nome da cor, né? Aquamarine. Tá? Então, eu posso programar isso via CSS, mas posso também programar para que quando o cara clicar no botão, eu mude o meu background color para alguma outra coisa. Então, cada elemento da minha página aqui, por exemplo, o body, o div, o botão, o head, tudo mais, cada um desses elementos eu posso acessar via JavaScript e ali dentro do JavaScript fazer alguma manipulação em torno desses caras, tá? Então, por exemplo, vou acessar aqui, por exemplo, document. Document é uma referência, né, esse cara aqui completo, tá? Esse é o document aqui, o documento inteiro aqui, documento HTML. Vou acessar o body desse cara. O document.body é uma referência ao quê? A esse cara aqui. Tá? E o body, ele tem um conjunto de estilos, tá? E um dos estilos desse cara aqui é o background color. Background color, olha só. Tá? O que eu estou fazendo aqui? Se eu fazer assim, por exemplo, é igual a blue, o que está acontecendo aqui? Quando o cara clicar aqui no botão, o background color, né, o estilo background color do body vai mudar para azul. Certo? Então, pessoal, quando a gente fala de CSS, não dá para a gente programar, né, JavaScript sem a gente conhecer um pouquinho de CSS, tá? Lembrando que assim, a ideia aqui da disciplina não é, né, assim, ninguém vai sair um designer daqui. A gente vai falar de CSS, mas ninguém vai sair um designer daqui. Ninguém vai sair aqui aprendendo a fazer páginas ultra bonitas e tudo mais. O CSS, a gente vai aprender aquilo que é necessário para a gente conseguir fazer, né, aqui a codificação JavaScript, tá? Porque não tem como a gente programar JavaScript sem a gente conhecer um pouquinho de CSS. Então, por exemplo, está aqui, né? Vou mudar o background para blue.r, está aqui, ó. Né? Cliquei e já muda, né, aqui para blue, tá? Vou fazer mais aqui, olha só. A minha ideia aqui é criar uma função. JavaScript permite você criar uma função dentro de uma função, tá?
eu vou criar aqui uma função que vai gerar uma cor aleatória toda vez que ela for chamada, tá? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Então, vai ter uma função que vai chamar aqui vai criar uma cor aleatória, né? Olha só, pessoal, como é que funciona as cores aqui, né? As cores aqui, eu posso definir assim esses labels, né? Por exemplo, red, blue, yellow, green e tudo mais, né? Green e tudo mais. Isso aqui é uma forma de definir cor, mas de boa parte das cores não tem nome, né? Então, a gente tem aqui um recurso para definir uma cor usando um padrão RGB. Isso aqui, por exemplo, é um padrão RGB, olha só. Isso aqui é a cor branca, por exemplo, tá? O padrão RGB quer dizer red, green e blue. O padrão RGB, ela mistura as cores vermelho, azul e verde, e aí misturando essas cores, ele consegue criar milhares de cores, tá? Então, por exemplo, esses dois primeiros FF aqui mostram definem o quão vermelha é a cor. Então, por exemplo, se eu botar, por exemplo, olha, FF, botar FF, o resto zero, então essa cor aqui vai ser 100% vermelha. Porque isso aqui é valores hexadecimais, tá, pessoal? Então, assim, cada cor, red, green, blue, eu tenho 2 valores hexadecimais, né? Para definir o quão, por exemplo, nesse caso aqui, quão vermelho é a cor, tá? Os dois seguintes definem o quão verde é a cor, certo? Os dois F seguintes. E depois, o quão azul é a cor, tá? Então, assim, misturando essas 3 cores, eu vou ter aqui, né, trocentas cores. Por exemplo, se eu botar 100% de azul e 100% de vermelho, eu vou ter ali um purple, né? Um rosinha, né? Como é que é o nome? Um roxinho, né? Tá? Então, essa aqui é o RGB. E aqui eu vou retornar para o usuário, né? Uma cor, né? Usando esse formato aqui, mas uma cor aleatória. Então, assim, eu vou criar aqui primeiro uma constante. Fazer como eu sempre faço. Vou criar aqui... eu vou definir aqui quais são os valores possíveis para cada um dessas letras aqui, tá? Como é um valor hexadecimal, vai ser esses aqui, 0, A, B, C, D, E, F, né? Aqui eu vou criar cor. Vou iniciar essa cor. Essa cor aqui vai ser aquilo que eu vou retornar para o usuário. Depois, no final, eu vou botar assim, retorno cor. Mas depois, antes aqui, eu vou preencher nessa cor né, de forma a encontrar uma cor nesse formato aqui, tá? Assim, pessoal, aqui a gente usa const para as variáveis que não vão sofrer uma nova atribuição, tá? Então, assim, letras não vai sofrer uma nova atribuição, então eu boto constante aqui. Let já é uma variável que vai poder sofrer uma alteração ao longo do código, tá? Então, let aqui, eu vou utilizar o let aqui, por quê? Porque eu vou aqui alimentar esse cara ainda com 6 valores hexadecimais para compor a minha cor. Então, eu vou botar um for aqui, vou botar nosso convencional aqui, o i aqui, menor que 6, i++. Vou concatenar a variável cor uma letra desse cara aqui, né, uma letra qualquer aqui. Lembrando que assim, isso aqui é uma string, então eu posso acessar ela via notação colchetes, igualzinho um array, tá? E esse cara aqui, esse mais aqui, é um sinal de concatenação, tá? Então, para eu concatenar strings aqui, eu uso esse mais aqui. Então, assim, a cada iteração desse for, eu vou concatenar essa variável, um valor aleatório aqui que eu vou extrair daqui, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou, basicamente, escolher o número aleatório entre 0 e 15, né? Aqui tem 16 letras, então aqui, assim, os índices possíveis aqui são de 0 a 15, então vou usar, né, aqui o JavaScript, ele possui uma API chamada Math. Aqui tem várias coisas, né, assim, o valor de pi, tem funções logarítmicas, funções trigonométricas e várias outras coisas aqui, também tem funções randômicas, tá? Esse random aqui, por exemplo, ele retorna um valor entre 0 e 0,9999, uma dízima periódica, né? Tá? Então,
Vamos jogar esse cara aqui para 16, já está até alterado aqui para eu dei a aula de hoje de manhã, né? Fiz isso aqui hoje de manhã já. Ele vai retornar para mim um valor entre 0 e 15. Entre 0 e 15,9999 e assim vai. Certo? Então tá aqui, ó. Valor aleatório. E eu posso utilizar o math.for para recuperar só, né? O for ele vai recuperar só a parte inteira do número, né? Então tá aí, ó. Certo? Está recuperando para mim só a parte inteira, então vou utilizar esse cara aqui para colocar, né, aqui, ó. Tá? Então tá aí, pessoal. O nosso get random color está retornando aqui uma cor aleatória. Vou recarregar aqui. Opa, não deu certo. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Eu botei no plural aqui, né? Tanto que ele avisou aqui, ó. Letras. Então tá aí. Agora sim, ó. Uma cor aleatória a cada clique. Tá? Então, novamente, tá, pessoal? A minha ideia aqui nessa aula é mostrar, cara, eu vou repetir isso toda vez para vocês, porque vocês não estarem com medo de que vocês precisam aprender a linguagem aqui nessa primeira aula. Não é a ideia, tá? Só quero mostrar, né, a cara do negócio para vocês e a gente vai se aprofundar, né, nessas coisas aí nas aulas posteriores, tá? A gente vai ter tipo umas 4, 5 aulas de JavaScript, tá? A gente vai falar bastante sobre essa linguagem aí nas aulas posteriores, tá? Então, beleza? Tá aqui o botão, né? Tá aqui a função também, né? Que acabei de programar com vocês aqui. E tá aqui o resultado, né? Cada clique, né, você vai retornar ali você vai obter um background diferente. Então, pessoal, assim, a gente viu aqui, né, rapidamente, né, só um overview dessas 3 camadas que a gente utiliza, nessas 3 camadas de qualquer aplicação que roda num browser, certo? A gente tem a camada de conteúdo, que é criado pelo HTML. No HTML eu vou definir quais são as imagens, quais são os textos, quais são os vídeos, quais são os áudios de cada da minha página. A gente tem ali o estilo, né, o layout, a apresentação definido pelo CSS. E a terceira camada é uma camada de comportamento que define como é que a página vai reagir a cada ação do usuário. Então, assim, o que vai acontecer com a minha página aqui quando o usuário clicar aqui, por exemplo, no botão, né? A reação eu vou mudar a cor do background, tá? E por aí vai, tá? Então, tem essas 3 camadas aqui de qualquer desenvolvimento client-side, tá? É interessante falar aqui de web browsers e portabilidade. Por quê? Porque cada browser ele possui sua própria engine JavaScript, né? É diferente, por exemplo, quando você faz um programa em Python, o script Python, né, na verdade, sim, o engine Python vai ser a mesma em diferentes máquinas, né? É sempre o mesmo interpretador, é sempre o mesmo interpretador que vai executar aquele teu código. Mas aqui em programação web, quem vai executar o seu código vai ser diferentes browsers, e os browsers podem ter diferentes engines de JavaScript, tá? Então, assim, isso era uma preocupação muito maior no passado. Atualmente, assim, os browsers tendem a ser muito compatíveis, tá? Por exemplo, tanto o Chrome, como o Opera, como o Edge, eles trabalham com uma mesma engine JavaScript, que é o V8, né? Então, assim, a mesma engine, né? Então, assim, essa questão de portabilidade é interessante a gente estar ciente de que os diferentes browsers eles podem ter ali, usar engines diferentes, e aí, às vezes, talvez, meu código execute diferente em cada browser, tá? Apesar de que o JavaScript ele possui uma especificação clara de como é que deve ser a implementação da linguagem, mesmo assim, são implementações diferentes, a gente pode ter, né, alguns reveses, então... Mas eu repito, pessoal, isso era uma preocupação muito maior antes, tá? Antes você tinha que fazer ali, garantir, testar a tua aplicação em vários browsers e tudo mais. Hoje em dia, se a coisa funciona no Chrome, com muita certeza assim, vai funcionar no Firefox também. Mas é interessante a gente ficar ciente de que são engines de JavaScript diferentes e vão rodar, né, a tua aplicação, tá? Aqui eu estou mostrando estatísticas de utilização, né, de uso dos browsers. Aqui, essa linha vermelha é o Chrome, tá?
O Chrome é de longe, não está atualizado esse slide aqui, tá, pessoal? Esse aqui eu peguei lá em 2020. Depois eu atualizo aqui. Eu peguei em 2021, no início do ano passado. O Chrome aqui é de longe mais utilizado a nível global, tá? O segundo lugar que aqui está o Safari, né? Para quem tiver algum computador da Apple ou então tiver um iPhone da vida, um iPad da vida, certo? Só que no Brasil, né, esse aqui é o global, esse aqui é o Brasil. O Brasil, o Chrome é de longe mais utilizado, e aqui no Brasil, como não tem muita gente com muita grana, né, o Safari, muita gente não tem dinheiro para comprar um Apple da vida, então o Safari ele não está entre os browsers mais utilizados, tá? Então, a nível global, o Safari é bastante utilizado, mas o Brasil não. O Brasil, o Safari está lá embaixo, tá? Beleza? E assim, né? Então, assim, essas três tecnologias que a gente viu até agora, na HTML, CSS, JavaScript, são aquelas que a gente vai utilizar no front-end, vão rodar no browser. Mas eu falei também já para vocês, lá no começo da aula, que programação web, ela adota uma arquitetura cliente-servidor, indicando que a gente vai ter código rodando no cliente, vai ter código rodando no servidor, tá? No back-end, tá? Então, assim, lá no cliente, a gente vai ali definir a interface do usuário, né? Vai ser a aplicação com a qual o usuário vai interagir contigo, interagir, né, com a sua aplicação, certo? Mas a gente tem ali uma série de coisas que vão rodar no back-end, tá? Por exemplo, back-end é que, por exemplo, tem um banco de dados que vai poder autentificar o usuário, né? Por exemplo, quando você faz um login numa página, você está usando o formulário aqui do cliente, do browser, você aperta lá no botão login, né, vai ser enviada uma requisição para o servidor vai verificar se aquele usuário existe, se a senha dele é válida, e vai retornar uma resposta para você, para o browser, né? E aí o browser vai informar, vem cá, esse usuário não existe, senha inválida, ou então você logou normalmente, tá? Então, assim, o back-end tem uma parte muito importante aqui, quando se fala de programação web, por isso que a gente vai trabalhar bastante com back-end aqui no curso, tá? E olha só, no browser, eu sou sempre obrigado a trabalhar com HTML, CSS e JavaScript, porque é isso que os browsers entendem. Mas no back-end, você pode trabalhar como que você quiser, tá? O back você pode trabalhar com o que você quiser, porque assim, por exemplo, quando você está trabalhando com abordagem MVC, qual é o papel, por exemplo, do servidor? É retornar para o browser um conjunto de conteúdo HTML, CSS, JavaScript, que vai ser utilizado para rodar aquela página que o usuário acessou em dado momento. Então, por exemplo, quando você acessa google.com, né, o Google, assim, essa é uma requisição que vai ser enviada lá para o servidor do Google, e o Google vai utilizar lá o back-end para construir a página que vai ser enviada para você, cliente, tá? Então, o Google vai retornar para você código CSS, HTML e JavaScript. Então, o back-end não importa o que você vai estar utilizando, contanto que ele retorne para você código HTML, CSS e JavaScript. E, claro, né, quando a gente for falar de API, já é uma história um pouquinho diferente, que aí, no caso, o back-end só vai te retornar, né, na maioria das vezes, pelo menos, código JSON ou XML, coisa assim, né? Tá? Então, assim, no back-end a gente escolhe o que a gente quiser, o banco de dados que a gente quiser, por exemplo, aqui na disciplina a gente vai trabalhar com MySQL, tá? E vamos trabalhar com Node, né? Com a engine Node. Esse cara aí, tá? Então, o Node.js, ele é um interpretador de código JavaScript que roda no sistema operacional diretamente. Não vai rodar no browser. Ele roda na máquina, né? Aqui, por exemplo, olha só. Aqui eu tenho, né, no meu computador, né, uma engine Node, versão 14, atualizada para 16, sei porque está 14 aqui. Está desatualizado aqui, eu tinha atualizado, engraçado, eu atualizei. Ah, tá bom, depois eu vejo o que aconteceu aqui. Então aqui tem uma engine JavaScript aqui, tá vendo? Então aqui eu posso dar, por exemplo, let A é igual a 2, né? Tá vendo? Tá rodando diretamente no meu sistema operacional aqui, tá? Tá rodando diretamente aqui, tá? Aí se eu botar o A aqui, ele vai retornar para mim o 2, o valor da variável definido, tá? E por aí vai.
Ele é, assim, o Node, ele é de código aberto. Ele é baseado aqui nessa biblioteca chamada LibUV, tá, pessoal? Essa LibUV é uma biblioteca que implementa uma parte extremamente importante do Node, que é a assincronicidade. Vou falar muito sobre isso depois nas aulas de Node, tá? A sincronicidade é uma parte muito importante no mundo Node, tá? Então, não vou falar sobre isso agora, porque senão vai embolar meio de campo, mas, assim, é uma coisa que a gente vai ver bastante depois. Ele é de código aberto, né? Assíncrono, né? E possui um poderoso conjunto de ferramentas para a criação de kits do lado do servidor, tá? Então, assim, o V8, né? O Node é baseado na engine V8 do Google, né? Então, assim, no caso, esse 8 aí não é a versão, né, da linguagem da engine, não, tá? O nome da engine é V8 mesmo, tá? E é a engine que roda, né, o JavaScript lá do Chrome, né, do Google, né, do Edge, tudo bem, e tudo mais, tá? Então, é baseado no V8 e na libUV, tá? Criada aqui usando a linguagem, né, C++, a libUV. O V8 também foi implementado na linguagem C++, tá? Tanto o V8 quanto a libUV. Então, assim, a engine Node vai rodar no servidor, nesse cara aqui, tá? Então, assim, o browser, ele, na hora que ele acessa ali uma página, por exemplo, google.com, então, o browser vai, utilizando o protocolo HTTP, vai fazer uma requisição ao servidor do Google e o Google vai retornar para o browser, né, o conteúdo requisitado, tá? Então, assim, a gente usa o protocolo HTTP para essa comunicação cliente-servidor, tá, pessoal? O protocolo HTTP, tá? Certo? Então, assim, a gente tem essa abordagem cliente-servidor aqui. A engine Node, né, foi criada por esse rapaz aí, o Ryan Dahl. Também é um cara bem conhecido também da área de programação de JavaScript, tá? Porque, assim, foi ele que criou o Node, né? Ele criou o Node ali, assim, na JSConf. JSConf é uma conferência, né? JavaScript, que tem várias edições no mundo, tem edição europeia, americana, chinesa e por aí vai. Até 2014, 2015 a gente chama de JSConf brasileira também, mas depois isso aí desandou. A última edição, se não me engano, dessa conferência foi lá em Fortaleza. Mas hoje em dia não tem mais essa conferência aqui. Mas em 2009, então, Ryan Dahl, né, ele propôs, né, assim, que a ideia dele era basicamente, tem a engine JavaScript que roda no browser, eu vou pegar essa engine e vou colocar ela para rodar no Ubuntu, botar para ela rodar diretamente no sistema operacional. Não, assim, já está implementada, eu vou botar ela para rodar em outro canto. Né? E basicamente foi isso que ele fez, tá? Isso aí foi o pontapé inicial ali, né, do Node.js, tá? Atualmente, esse camarada aqui, Randall, ele está trabalhando num outro projeto chamado Deno. Né? Alguns de vocês já devem ter ouvido falar, Deno ou Dino, né? Não sei exatamente como é que... Eu acho que é Dino que a gente pode falar, né? Dino, assim, é um anagrama de Node, né? Assim, você inverte, né? Tem o Node, e aí tem o Deno, né? Se inverteu o Node, né? O NO com DE. Porque, assim, o Randall, ele não está mais trabalhando com o pessoal do Node, né? Ele deixou o Node de responsabilidade para outras pessoas. Só que o Randall ficou meio insatisfeito com o andamento do Node e resolveu trabalhar numa outra proposta chamada Deno, que também é uma engine JavaScript rodando lá do servidor. Tá? Mas ele é bem diferente. Por exemplo, ele não tem um NPM, né? Não tem um gerenciamento de pacotes, igual tem no Node. Depois eu vou falar um pouco de NPM. Ele roda TypeScript, né? O Deno roda TypeScript de forma diretamente, né? Não precisa nenhum interpretador adicional. Ele é feito em Rush, tá? Não é feito em C++, como é feito o Node, é feito em Rust, apesar do jeito ser feito em C++. Tem uma série de coisas, uma série de vantagens, tá? Mas até agora o Deno não decolou. A gente está esperando o Deno decolar aí. Vamos ver se decola em algum momento, mas até agora não decolou. O Deno foi proposto em 2019, eu acho, mais ou menos, tá? Tá, Engine Node.js, ela tem aqui algumas propriedades, ela tem uma comunidade muito ativa, tá? Então, aqui, olha, aqui a gente pode pensar, por exemplo, o NPM.js. NPM.js aqui é uma página, né, onde tem aqui os pacotes,
né, que eu posso utilizar na minha aplicação. Então, por exemplo, aqui, se eu pesquisar, por exemplo, o Express, eu vou ver aqui, né, o framework Express. E esse framework aqui é um pacote que eu posso instalar dentro da minha aplicação. Tá? E aqui, ó, por exemplo, fiz essa busca aqui Express e me retornou 24 mil pacotes, tá vendo? Dizem que o NPM ele é, de longe, o repositório de pacotes maior do mundo. O maior repositório de pacotes do mundo, tá? Esse cara aqui, o NPM.js, ele foi, o NPM, no caso, ele foi comprado pela Microsoft, tem uns 2 anos, eu acho. Foi comprado pela Microsoft, que também comprou o GitHub, né? E a ideia deles assim, fazer uma boa integração aqui do NPM com o GitHub, e já está bem integrado também, né? Aqui, você acessa o pacote Express, ele informa aqui para você qual é o repositório no GitHub, e por aí vai, tá? Mas está aqui. O nosso pacote aqui, o Express. Beleza. Então, assim, tem uma comunidade ativa no sentido de que, como eu falei, assim, o NPM ele tem o maior repositório de pacotes do mundo. Bem maior do que, por exemplo, do Python, né, do PHP e por aí vai. Tá? Então, assim, é uma comunidade que é muito ativa. E você vê essa atividade, por exemplo, quando você acessa lá o Stack Overflow da vida, né, e por aí vai. Né? A engine ela é muito rápida, porque, na verdade, assim, apesar do código ser interpretado, ela usa uma abordagem de compilação de just-in-time, né? Assim, nessa abordagem aí, ele pega assim algumas linhas de código, né? E aí compila essas linhas de código na medida que está interpretando, né? Ele vai compilando as linhas individualmente e depois roda em cima do código compilado, tá? Então não é uma compilação tal como a gente conhece, mas também é uma compilação, ele é mais rápido do que uma interpretação convencional, certo? Ele usa uma execução single thread com I/O não bloqueante. Então, essa é uma coisa que a gente vai falar muito depois. Tá? O que é esse single thread aí, que é uma característica fundamental do Node? O que é esse I/O não bloqueante, que é também uma característica fundamental do Node, tem tudo a ver com a assincronicidade. Tá? É basicamente o seguinte, assim, quando você está trabalhando com Python, por exemplo, digamos que o Python ele vai abrir um arquivo, né? abrir um arquivo texto. Quando ele chega na linha de abrir, né, assim, está executando o código, né, linha a linha. E quando ele chega na parte do código que ele vai abrir o arquivo, né, o código, a execução do código tem que ficar esperando ele abrir o arquivo e fazer tudo que ele tem que fazer. Aqui no Node, não. Aqui no Node, o Node não espera abrir o arquivo. Tá? E daí a sincronicidade. Você pede para abrir o arquivo, o Node ele continua executando as coisas normalmente, né, de cima para baixo. E aí, quando o arquivo for aberto, é criada uma espécie de... Como é que a gente chama? Assim, uma função é chamada, um callback é chamado para tratar a execução da leitura daquele arquivo. Tá? Então, assim, é bem diferente daquilo que a gente está daquilo que a gente está acostumado, tá, pessoal? Vou falar bastante sobre isso aqui depois. Ele possui a mesma linguagem, né, o Node, né? Assim, é uma vantagem, né? A gente utilizar a mesma linguagem no front e no back. Isso é muito legal. Aqui no curso, por exemplo, antes eu falava de PHP, e aí eu passava boa parte assim do curso falando das duas linguagens, né? Que eu tinha que falar de JavaScript e depois de PHP, e eu perdia muito tempo com isso. Então, assim, você trabalhar com uma linguagem só tem trocentas vantagens. Então, você, para web, você conhecer uma linguagem só, você consegue trabalhar tanto no front como no back. Isso é super legal, né? E também é um ambiente de inovação, né? O Node.js é uma opção assim, da grande maioria das startups. Então, assim, se você for abrir uma empresa hoje, abrir uma startup, muito provavelmente você vai trabalhar com Node.js, você não vai trabalhar com PHP da vida, tá? Pessoal, assim, boa parte dos sistemas que rodam na web atualmente é PHP. Assim, atualmente, o PHP ainda é o mais utilizado. Por quê? Porque a gente tem muito sistema legado. Sistema que foi feito antes de 2017, por exemplo. Né? Nessa época, a gente não tinha muita opção. Né? PHP era de longe o mais utilizado. Com o tempo, o Node ele tem ganhado espaço. E como dá muito trabalho você portar, né, as coisas de PHP para Node, né? Então, assim, as pessoas continuam mantendo seus sistemas em PHP. Mas o fato é, o Node, se você for abrir uma empresa hoje, você vai trabalhar com Node, tá?
Então, por isso que eu coloquei aqui um ambiente de inovação, né? Porque, na verdade, assim, as coisas novas são feitas em Node, tá? PHP é mais para sistema que, né? Por exemplo, o CodeBench, né? Foi feito em PHP e agora eu estou portando ele para Node.js e dá um trabalho gigante, cara. Fazer Você não está mudando o framework, você está mudando a linguagem, né? Você está mudando tudo ali e a forma de programar com Node é muito diferente. Então, você está fazendo um novo sistema do zero, realmente. Não consegue aproveitar nada do PHP, né? Tá? Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Tem não, né? Beleza. Aqui o Node, no survey do Stack Overflow, está entre os mais lembrados aqui de bibliotecas e tudo mais. O Node não é uma biblioteca, né? É uma engine, mas, assim, está entre os mais lembrados aqui lá no Stack Overflow. Quem que usa Node aqui, né? A gente tem ali o Uber, né, Netflix, aqui eu coloquei algumas startups, né? Algumas empresas grandes aí, né? Netflix, GoDaddy, né? Trello e tudo mais, tá? Mas só alguns exemplos, né, pessoal? O Node hoje é muito utilizado. O Tio não existe mais, né? Depois tem que tirar esse cara daqui. O Tio é uma empresa que uma startup foi criada ali no eComp, mas depois, né, ela foi comprada. Depois eu vou botar o CodeBench aqui, né? O CodeBench ele usa Node.js. Até a versão antiga do CodeBench usa Node.js, porque aquela parte do terminal, onde executa o código do aluno, aquilo é feito em Node.js, tá? Então, eu uso Node.js nessa partezinha, né? A gamificação também foi feita em Node.js, tá? A gamificação do CodeBench. Tá? E agora a gente está portando o sistema inteiro para Node.js. E tá aí, pessoal. Essa aí foi a opção que a gente fez, olha só. Esse slide que tá me acompanhando tem 5 anos já, tá na hora de tirar ele já aqui. Mas, enfim, né, o PHP, assim, ele não é mais uma opção hoje em dia, assim. Tem muita gente que fala que, olha, não aprenda PHP, porque é uma linguagem que está decaindo o uso dela, né, assim, tá uma curva descendente, assim, de utilização muito grande. Não é uma linguagem interessante de se aprender hoje em dia, e é por isso que a gente está, né, assim, a disciplina de programação web saiu do PHP, e veio aqui para o mundo Node, né? E eu estou muito satisfeito com essa mudança, aliás. Aqui a arquitetura cliente-servidor ainda, aqui só para lembrar que a gente pode ter aqui um sistema de 3 camadas, porque além do front e do back, né, assim, o back-end, no caso, o back-end ele pode ser dividido na camada de processamento que roda o Node e também na camada de banco de dados, né? E pode ter várias outras camadas, tá, pessoal? O CodeBench, por exemplo, tem várias outras camadas, né, além disso aqui, tá? Por exemplo, tem a camada de execução de código, tem a camada da gamificação, tem várias outras coisas aqui. Então, no lado do servidor, você faz ali o que você quiser, né? Tem várias coisas que você pode fazer. Enquanto que no cliente, não. O cliente, né, sempre, né, é uma camada só, né? É a camada que vai rodar JavaScript com HTML. Vamos falar aqui rapidamente, né, do Framework Express, que é o framework que a gente vai utilizar aqui no curso, tá? Aqui a gente não vai trabalhar diretamente com Node, a gente vai trabalhar com Framework de Express, tá? O framework, ele é basicamente assim, um pacote que você pode utilizar para facilitar a tua codificação. Então, o framework ele vai te dar uma série de atalhos ali, né? Vai te facilitar, né, o teu trabalho de desenvolvimento de uma aplicação, tá? Porque o Node, basicamente, é JavaScript puro ali, né, rodando no servidor. Né? Ele te dá poucas facilidades para você criar uma aplicação do zero, né? E o Express não. O Express, ele é um framework que vai te dar umas facilidades ali, aqui a gente vai trabalhar com a ideia de middleware, né? de views e várias outras coisas que vão facilitar a nossa vida, tá? O Express, ele é um framework muito simples, ele é minimalista, eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco. A gente aqui no curso, a gente já trabalhou com vários outros frameworks, tá? Em 2012, eu trabalhei com o Zend, que é um framework PHP. Depois eu migrei para o YI, que é um framework mais recente, né? Eu usei ele para desenvolver o CodeBench, por exemplo, o CodeBench atual. Eu já falei do Sales também aqui no curso. Quando eu migrei para Node, o primeiro framework que a gente utilizou foi o Sales, que é um framework bem legal, mas ele está assim, sendo descontinuado, o pessoal ali da equipe dele não está trabalhando assim de forma tão assim não tem avançado muito no framework, por isso a gente resolveu abandonar, né, o framework
E a gente está passando aqui a trabalhar com o Express. Outro framework legal é o Django, que é um framework assim, baseado em Python. E o Laravel é o framework baseado em PHP, tá? E depois eu vou colocar o Nest aqui, Nest.js, que é o framework. O Nest.js é esse cara aqui, olha só. Nest.js é o cara, é o framework que a gente está utilizando para programar o CodeBench. Aqui a gente não trabalha, né, com JavaScript, né? A gente trabalha com TypeScript, que é um superset da linguagem. Esse cara aqui é muito bom, pessoal, esse framework aqui. Assim, ele é baseado no Express, né? Tá vendo? Você pode usar o Express ou pode utilizar esse Specify aqui também, tá? Assim, é um framework que ele roda em cima de outro framework, tá? Aqui no caso, né? Assim, lá no CodeBench, por exemplo, está trabalhando com Nest.js rodando em cima do Express, mas o fato é, o Express ele é assim muito utilizado, né? E assim até por aqui você, né, utiliza esse cara, então é super legal a gente aprender um pouquinho sobre ele aqui no curso, tá? Então esse aqui é o framework que a gente está usando lá no CodeBench. Depois vou colocar o símbolo dele aqui também, que é esse gato, né? Leão, sei lá, felino aqui, né? Beleza, pessoal? Então, aqui o Express entre os frameworks mais utilizados aqui na web. Esses 4 frameworks aqui, jQuery, React e Angular, são frameworks para o front-end, né? Back-end só tem Express aqui. S.NET eu acho que é uma coisa intermediária, não sei, não conheço muito o mundo do ASP, mas o Express ele é um framework back-end, né? O primeiro framework back-end aparecendo nesse survey aqui, né? Tá? Se a gente for ali no NPM Trends é um site que te permite você verificar assim, a utilização de pacotes, né? Ele mostra ali, NPM Trends tendências em inglês, né? Ele mostra ali que o Express, ele é de longe o framework mais utilizado, olha só. De longe o framework mais utilizado aqui no mundo Node, tá? Então, isso aqui está um pouquinho desatualizado, mas a gente pode chegar ali, né? Vamos lá no NPM Trends. Vou botar aqui, por exemplo, ó, Express. Ele vai mostrar assim, a NPM Trends, ele é tendências oficiais do NPM, né? Então, aqui é o número de downloads do Express feitos, por exemplo, no ano atrás. Vou dar, por exemplo, 5 anos, olha só. Olha só a tendência de crescimento dele, ó. Vou dar, por exemplo, outras alternativas aqui, por exemplo, que a gente tem, né, ao Express. Olha só como o Fastify, que é outro cara que a gente pode utilizar aqui com o Nest, como ele é pouco utilizado, olha só. Vou dar, por exemplo, aqui, o Nest.js, nesse cara aqui. Olha só, quando você compara os dois, olha só. Olha só, quando você compara os dois, olha só como o Express é muito mais utilizado, tá vendo? Vou botar, por exemplo, outros caras aqui, por exemplo... assim, o Express é de longe mais utilizado, certo? É por isso que a gente opta por ele aqui. E uma vantagem do Express também, né, é que você não consegue, você faz com ele o que você quiser, tá, pessoal? Você faz uma aplicação web, um sistema web, você faz um jogo, você faz um sistema de chat, você faz um hub de vídeo, você faz o que você quiser aqui com esse framework, porque ele é minimalista, né? E ele é não opinativo. Isso indica que ele vai deixar você livre para você desenvolver o que você quiser aqui, tá? Do jeito que você quiser também, usando as convenções que você quiser, tá? O Express, ele vai te dar poucos recursos adicionais aqui para você fazer programação web, tá? Mas isso é interessante por quê? Ó, a voz está ficando ruim aqui já. O Express, por exemplo, ele vai deixar você usar, né, por exemplo, a engine de view que você quiser, o ORM que você quiser. Então, alguns frameworks, eles forçam você a utilizar certas coisas, né, que eles implementaram lá dentro do framework. Mas o Express, ele te deixa livre para você ir lá no NPM.js e abaixar aí o que você quiser utilizar dentro da tua aplicação.
Então, por exemplo, aqui no curso, a gente vai usar uma engine de view chamada Handlebars. E ali, além do Handlebars, você pode utilizar outras coisas também, né? Justamente porque o Express te deixa livre, tá? Para você usar o que você quiser. No opinativo, assim, a ideia básica é que você pode utilizar as convenções que você quiser, tá? Ele não te força convenções. Por exemplo, o Express não força você a ter um esquema de diretórios, a se organizar o teu diretório de uma certa maneira, ele deixa você livre para você fazer o que você quiser dentro da sua aplicação, tá? Fala bastante sobre ele depois. Aqui a página do Express. Atualmente a gente está na versão 4.17.2 do framework, tá? Essas versões elas mudam muito raramente, tá, pessoal? Esse slide aqui eu fiz há uns 2 anos atrás, uns 2 anos atrás eu ocupei, né, essa página aqui. Eu coloquei esse screenshot aqui e só mudou um patchzinho aqui, saiu da 4.17.1 para 4.17.2, tá? Então vamos para a prática aqui, pessoal. Vamos aqui para a prática. Rapidamente aqui, eu vou só fazer um hello world para vocês. Aqui já são 5h30. Eu vou aqui, olha só. O Node aqui, no caso, ele tem um gerenciador de pacotes, que é o NPM, tá? E aqui a primeira coisa que a gente vai fazer para criar uma aplicação Node é usar o NPM para criar um arquivo chamado package.json. Esse package.json aqui, ele é uma peça fundamental em toda a aplicação Node, porque aqui tem algumas diretrizes da tua aplicação. Por exemplo, nome, versão, mostra que quais são as dependências da tua aplicação e várias outras coisas, tá? Então, assim, sempre que você for trabalhar com Node, você precisa ter aqui um package.json, né, para, né, conter as diretrizes ali, né, da tua aplicação. Eu vou voltar aqui, olha, e vou instalar aqui, olha, usar o npm install para instalar o Express, o Framework Express, dentro da minha aplicação. Ele vai adicionar um negócio de dependências aqui, tá vendo? Olha só. Deixa ele acabar aqui a instalação. Vocês estão me ouvindo bem aí, não estão, pessoal? Sim, professor. Sim, né? Agora que eu vi que eu estou conectado na VPN lá na UFAM, e a VPN às vezes, né, atrapalha um pouquinho a internet, mas que bom que está funcionando bem aí. Por exemplo, a instalação está lenta aqui, né? Está lenta aqui a instalação. Vamos ver se vai logo aqui. Está muito lenta, pessoal. Geralmente isso é muito rápido, tá? Algum problema na minha internet mesmo, ou então um problema na NPM, sei lá. Que geralmente é muito rápido. Deixa eu dar um Ctrl C aqui, pessoal. Vou tentar de novo. Tá lento demais. NPM quer dizer Node Package Manager, tá? Node Package Manager. Apesar de que, assim, aqui no site do NPM, eu sempre coloco aqui um significado de NPM diferente, tá vendo? Ó, Neptune, Prometheus, Manganese. Você dá um Ctrl R aqui, ele já vai colocar outra coisa aqui, olha só. A minha internet está ruim, pessoal. Ó, tá lenta aqui, ó. Ou então um problema lá no Node, né? Ixi, Maria. Deixa eu carregar aqui. É a minha internet mesmo. Eu não sei como é que vocês estão me ouvindo aí, pessoal. Realmente não sei como é que vocês estão me ouvindo. Eu vou desconectar aqui da UFAM para ver se me... ele instalou aqui, ó. Vamos ver se melhora aqui, peraí. Às vezes é na UFAM. Então, eu vou dar um Ctrl R aqui. E se bem que agora está mostrando sempre essa coisa aqui mesmo.
Eu acho que ele não muda assim de uma hora para outra, não. Ele leva um tempo para mudar, então. Então, assim, toda hora que você acessa isso aqui, tem um significado diferente para NPM, né? Nunca é Node Package Manager, tá? Ele instalou o Express como dependência da minha aplicação. Pessoal, só confirma de novo que vocês estão me ouvindo aí, porque eu saí da UFAM. Eu quero só saber se aqui o Meet continua ok. Vocês estão ouvindo aí? Deu uma travada antes, mas tá de boa agora, professor. Tá bom, tá bom. Então, essa travada deve ser porque eu saí da VPN, né? Precisa de um tempo aí para se ajustar, né? Mas beleza. Então tá, eu vou criar aqui um arquivo chamado index.js, onde a gente vai criar aqui só um hello world, tá, pessoal? Não vai dar tempo de criar uma coisa melhor. A minha ideia era pegar esse conteúdo aqui, essa página, e servir na aplicação Node, mas não vai ter tempo de fazer isso. Vou só fazer um hello world aqui com vocês, tá? Aqui, olha, eu vou importar o Express para dentro da minha aplicação. Então, eu vou criar aqui um objeto Express e vai vai receber aqui, né, o Express, tá? Esse require aqui serve para você importar o Express aqui para esse cara, tá? Aqui eu estou utilizando uma abordagem de importação que é baseada num cara chamado CommodJS, mas, assim, nas aulas de Node, eu vou usar uma outra abordagem de importação que é baseada no ECMAScript 6, tá? Mas, por enquanto, está aqui, tá, pessoal? Estou dizendo que a minha aplicação, ela requer o Express para ela funcionar e, através desse cara aqui, eu vou poder acessar esse framework, tá? Eu vou criar aqui uma aplicação a partir disso que eu importei, tá? Então, esse cara aqui, esse app passa a ser uma aplicação Express, tá? Aqui eu vou programar o meu servidor, lembrando que isso aqui vai rodar no servidor, certo, pessoal? Então, aqui eu vou programar o servidor para, sempre que o browser for fazer uma requisição para esse servidor aqui, e a requisição for no barra, né, o barra, né, por exemplo, assim, olha, vou digitar, por exemplo, aqui, olha, o barra que eu estou falando é o raiz aqui, né, por exemplo, npm.com, né, eu estou acessando o barra desse cara. Mas se for, por exemplo, aqui, né, se eu botar, por exemplo, aqui, esse cara aqui, eu já não estou mais no bar, né? Já estou acessando package simple.git. Aqui, no caso, estou acessando o barra, né? Então, o que eu vou dizer aqui é o que minha função vai executar quando alguém no browser acessar o barra aqui da minha aplicação. Tá? Então, aqui eu vou criar uma função que vai receber dois parâmetros. Um primeiro parâmetro é um objeto contendo informações sobre a requisição feita para o usuário. Vocês já vão entender isso melhor isso aqui, tá, pessoal? E outro parâmetro aqui é um objeto contendo informações da minha resposta que eu vou dar para o usuário, tá? Então, o RES, ele contém métodos e propriedades relacionadas com a resposta. Então, por exemplo, eu posso usar esse RES aqui para retornar para o usuário uma informação, por exemplo, hello world. Certo? Tá? Então, quando o cara acessar o barra da minha aplicação, eu vou mandar para ele só um hello world, tá? Eu vou programar a minha aplicação aqui para escutar no meu computador local a porta, digamos, 4444. Eu tenho uma porta aleatória aqui, porque tem várias portas rodando aqui no meu computador, que eu tenho uns sistemas que eu estou fazendo, né? Então, vou botar uma porta aqui que eu sei que não está sendo utilizada, tá? Certo? Então, assim, aqui eu vou botar a minha aplicação para rodar, vou botar aqui Node index.js, certo? E aí, quando eu acessar aqui no browser, por exemplo, localhost 4444, ele vai retornar para mim hello world. Tá vendo? Então, assim, eu acessei aqui a raiz da minha aplicação e retornou para mim hello world aqui, tá? Esse hello world aqui, né, que eu defini aqui, né? Tá, pessoal? Então, assim, essa aqui é a cara do Node, né, que eu basicamente importei o Express. Aqui eu já estou utilizando o Express para configurar uma resposta para o usuário quando o usuário acessar aqui, né, o barra da aplicação. Eu posso, por exemplo, botar aqui, por exemplo, send file. E aqui no send file, ao invés de enviar uma string,
eu vou enviar aqui, no caso, o meu arquivo index.html, por exemplo. E aí, no caso, eu vou precisar matar aqui minha aplicação, executar de novo, e aí tá aqui, olha só a página aqui, ó. Tá? Mas aqui o botão não funciona, tem várias coisas que não funcionam aqui, porque eu não enviei aqui o conteúdo CSS JavaScript, só enviei o HTML, né? Rapidamente, né, a gente pode botar aqui, por exemplo, a gente pode utilizar aqui uma coisa chamada middleware, né? Esse middleware aqui, por exemplo, a gente pode dizer o que vai acontecer quando o cara acessar o public da minha aplicação. Olha só, o código CSS de JavaScript estão dentro do public aqui, ó. Então, eu vou botar até um barra aqui. Um barra aqui. Estão dentro do public aqui, olha só. Esses arquivos aqui, CSS de JavaScript, são arquivos que a gente chama de estáticos, tá? São arquivos assim que vão ser enviados para o cliente, né? Vão ser enviados para o browser da forma como eles foram codificados aqui. Esse cara aqui vai ser enviado exatamente da forma como está aqui. E esse cara vai ser enviado exatamente da forma como está aqui. São estáticos. E eu posso aqui, olha, definir aqui que quando o cara acessar o public, eu vou configurar aqui um middleware chamado express.stat. Vamos ver se você lembra aqui. E aí, nesse cara, express.stat. E aí, esse cara aqui, ele vai retornar para o usuário, né, esse diretório aqui. O dname é o diretório, esse diretório aqui, olha só, o diretório atual onde estou rodando a minha aplicação. Mais todo. Assim, quando o cara acessar o public está aqui, né? Assim, não é o usuário que está acessando aqui no browser, né? Quem está acessando é o meu próprio código HTML aqui, né? Porque assim, olha, quando aqui, olha, no meu documento, se eu botar isso aqui assim, olha, ele vai retornar para mim o código CSS, tá vendo? Tá? Porque eu acessei o public barra styles.css, né? E aqui, né, eu estou programando a minha aplicação. Pessoal, estou com medo de ficar muito embolado para vocês isso aqui, mas tudo bem. Não devia ter começado, mas agora já comecei e vou né, ver como é que funciona aqui, para mostrar como funciona para vocês. Mas o fato CSS e JS são arquivos que a gente chama de estáticos. Aí eu vou utilizar um recurso dos Express que serve para a gente hospedar, para a gente disponibilizar arquivos estáticos da aplicação. Tá? Então, né, sempre que o cara acessar o public, eu vou pedir para o Express retornar para o usuário os arquivos que estão dentro de public, dentro de name. Lembrando que de name é esse cara aqui, e public é o arquivo, é o diretório que está aqui dentro. Né? Tá? Então, eu vou apagar aqui, executar de novo. E está aqui, olha, agora sim, né, a minha página está funcionando. Eu vejo que eu estou acessando assim, localhost 2.444, e mesmo assim minha página está sendo completamente, né, hospedada através do meu node.js, tá? Pessoal, repito, a minha ideia aqui era só mostrar a cara do negócio para vocês aqui. Espero que vocês não tenham se assustado com esse troço aqui, porque eu vou explicar tudo isso para vocês nas aulas lá de Node, tá? Dúvidas, pessoal? Como é que vocês estão aí? Tudo certo? Beleza, né? Então, assim, basicamente a ideia de hoje era essa, tá? Mostrar isso aqui, né? As tecnologias aqui para vocês. Tá aqui o Hello Load no Express e por aí vai. Essa aí era a ideia. A nossa próxima aula vai ser remota ainda, tá? As aulas presenciais, segundo as orientações ali de compra, vão ser a partir da semana que vem, certo? Então, na próxima aula, a gente vai voltar aqui nesse mesmo link, tá? Nesse mesmo link que compartilhei do Meet, né? Com vocês, compartilhei com vocês lá no e-mail, né? Tá bom?
O mesmo, exatamente, tá? Exatamente o mesmo. Então é isso, pessoal. Então até quarta-feira. Espero vocês aqui na quarta-feira, nas 4 horas. E aí a gente vai se falando, tá? Um abraço aí para você. O que você falou aí? O Silva vai disponibilizar o slide? Vou sim, tá, Letícia? Vou colocar lá no YouTube, vou colocar também lá no Classroom os slides também, tá? Mas o vídeo eu vou compartilhar só amanhã com vocês, não hoje, tá? Amanhã eu já compartilho. Deixa eu ver aqui. Tem que levantar aqui. Ah, beleza, beleza. Beleza, Letícia, valeu. Abraço aí para vocês, pessoal. Até quarta-feira. Valeu, Mais, professor. tchau. Até quarta. Valeu, até quarta-feira.